capítulo de número 4. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Nós iremos ler do versículo 16 ao versículo de número 18. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo de número 18. Esse é o texto básico na nossa exposição. Nós vamos ouvir a voz de Deus através desse texto aqui. E Paulo escreve ali à igreja de Coríntios, essa carta, essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, é uma carta que ela tem uma multiplicidade de propósito, ou seja, ela tem vários propósitos. E dentre os propósitos que Paulo deixa claro nessa carta é levar à igreja um consolo à vida daqueles irmãos que olhavam ao seu redor e viam a corrupção e a maneira como a vida estava se degradando e perecendo. E Paulo então levanta os olhos daqueles irmãos e diz para eles: olhem para o futuro, olhem para a esperança que a fé do Evangelho, ou a fé no Evangelho nos dá. Então aqui nessa parte, Paulo então vai chamar aqueles irmãos a não desanimarem e viverem por fé, com os olhos postos naquilo que o Evangelho promete. Então diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 4, diz assim, meus irmãos: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Feche seus olhos e ore mais uma vez comigo. Meu Pai, nesse momento te pedimos que o Senhor nos auxilie no entendimento da Tua palavra. Pai, queremos ouvir a Tua voz agora através dessa pregação, e nós te rogamos que o Senhor nos ajude a entender cada palavra e entender também os princípios que aqui o Senhor irá nos mostrar e aplicar à nossa vida. Seja com cada um de nós. Eu sei que o Senhor conhece nossas lutas, que o Senhor conhece também as nossas tristezas, e eu te peço que nessa noite o Senhor nos traga consolo. Pai, esse é o desejo do nosso coração, assim eu te peço, e sei que o Senhor irá fazer bem mais em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é muito realista ao nos dizer o que temos que enfrentar nessa vida. A Bíblia, ela não põe uma maquiagem, ela não nos ilude com uma vida que não é uma vida de verdade. A Bíblia, ela fala o que é a vida de verdade. Ela é a verdade porque quando nós observamos o que é que Deus nos revela e nos diz acerca da vida, Deus tira então a camada que nos cega e nos faz olhar realmente para a realidade e ver o que de fato é a vida. E quando a Bíblia ela nos mostra o que é a vida, ela diz que a vida cristã, a vida dos seguidores de Cristo, será uma vida de tribulação, será uma vida de muitas dificuldades, uma vida de muitas lutas. A Bíblia não diz que vida cristã é sombra e água fresca. Pelo contrário, a Bíblia diz que a vida cristã é tomar uma cruz, é negar a minha vontade. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, quem quer me seguir, esteja pronto a tomar voluntariamente a cruz e seguir. Cruz é símbolo, irmãos, de sofrimento, porque negar a vontade não é fácil. Jesus certa vez disse aos seus discípulos, lá em João capítulo 16, versículo 33, ele diz: no mundo tereis aflições, no mundo vocês passarão por lutas e tribulações, não estranhem as lutas que vocês vão passar. Se vocês estão de fato comprometidos comigo, com o Evangelho, estão determinados a seguir a minha vida, se preparem, porque as aflições não são poucas, porque vocês não terão o apoio do mundo, porque vocês serão aqui como luz no meio das trevas, e isso trará para vocês muitas lutas, muitas aflições. Mas Jesus não diz só isso, Ele também nos anima dizendo o seguinte: eu venci o mundo, eu venci o mundo. E uma vez que o nosso Senhor Jesus Cristo venceu o mundo no poder de Deus, no poder do Espírito Santo,
eu e você que seguimos a Ele, também vencemos o mundo, uma vez que permanecermos firmes nele, uma vez que estamos no mesmo poder que Ele estava, no poder do Espírito Santo. Paulo também, ecoando aquilo que o apóstolo, que Jesus já ensinava, quando Paulo conversa com o seu pupilo Timóteo, irmãos, era assim como eu, um jovem pastor, que estava aprendendo ali no dia a dia a como lidar com o povo de Deus, com o povo ainda em pecado, e também a lidar com o mundo que faz completa oposição ao Evangelho. E quando Paulo então escreve a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, Paulo diz para Timóteo o que de fato é o ministério, o que de fato é a vida daqueles que querem servir e agradar a Deus. E ele diz o seguinte, que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Meus irmãos, essas palavras parecem desanimadoras, mas na verdade elas não são, sabe por quê? Porque uma vez que o cristão aqui nesse mundo, ele é perseguido pelo mundo, ele dá prova de que ele não é desse mundo. Como Jesus disse, se vocês fossem desse mundo, o mundo amaria vocês. O mundo colocaria vocês nos braços. O mundo acariciaria vocês, mas o mundo não ama vocês. O sistema mundano quer que vocês saiam desse mundo. O sistema mundano quer que a igreja feche as portas. Meus irmãos, Paulo anima Timóteo dizendo, Timóteo, se tu queres agradar a Deus, não estranhe a perseguição, porque ela certamente vai vir. Porque você é luz iluminando as trevas, e quem está nas trevas não quer que a luz chegue lá. Meus queridos irmãos, diante disso, será que há alguma alegria para nós? Se de fato e a vida é essa dificuldade, essas lutas que nós passamos aqui, será que existe alguma alegria para aqueles que vivem pela fé em meio às lutas, às perseguições e às tribulações? Eu gostaria de refletir com você nessa noite sobre a fé na esperança do Evangelho em meio às tribulações dessa vida. A fé na esperança que o Evangelho de Jesus nos dá em meio às tribulações. Você vai perceber uma coisa aqui que a palavra do Senhor nos ensina, que a gente não pode ser guiado por vista. Porque quem é guiado por vista, na primeira tribulação ou provação ou aperto, desfalece, desanima, né? Deixa de avançar. Mas quem é guiado pela fé, por aquilo que não vê, mas pela palavra de Deus, por aquilo que Deus fala, irmãos, nós conseguimos andar por cima das tribulações. Meus irmãos, a fé na esperança do Evangelho nos faz andar por cima das lutas dessa vida. Nenhuma tribulação nessa vida é capaz de desanimar aqueles que vivem pela fé na esperança do Evangelho. Sabe por quê? Porque por mais terrível que seja a nossa luta, ela não se compara à recompensa e ao galardão que Deus tem para mim e para você. De maneira que a gente está como um atleta, correndo, às vezes cansados, às vezes exaustos aqui nessa vida, mas olhando para o troféu, para o grande prêmio e a recompensa que Deus tem para nós, irmãos, todo suor, toda luta, todo cansaço, não passa de nada, porque é bem mais glorioso o que Deus tem para nós. Paulo quer que nós entendamos isso, que nós não olhemos e vivamos aqui guiados por vista, como se toda a realidade e tudo o que Deus tem para nós fosse apenas aquilo que os nossos olhos podem ver. Paulo quer que os nossos olhos olhem para diante. Paulo quer que os nossos olhos vivam, olhem para aquilo que Deus falou, para aquilo que Deus nos prometeu. Quem vive assim, irmãos, consegue suportar as tribulações e não encontra desânimo em meio às lutas, porque entende que as lutas, irmãos, são favoráveis a ele. Paulo, ele tinha seus olhos postos naquilo que há de vir. Paulo escreve aos Coríntios, mas Paulo também experimenta aquilo que ele escreve. Paulo não é um teórico do Evangelho, alguém que escreve para teorizar algo ou alguma hipótese do que pode ser. Paulo vivenciava aquilo que ele ensina. E os olhos de Paulo não estavam nas adversidades e na corrupção desse mundo. Ele olha para diante. Meus irmãos, ele cria que a ressurreição em breve se cumpriria. E isso invadia o coração de Paulo. Isso tomava conta do coração de Paulo.
Paulo sabia, como eu e você sabemos, que um dia a gente vai ressuscitar, que o corpo débil e fraco dessa existência um dia será transformado num corpo imortal, onde não vai haver mais dor, onde o cansaço não vai mais existir. Eu queria que você observasse comigo aqui no contexto dessa passagem, o que diz o capítulo 4, versículo 14. Paulo diz assim, 2 Coríntios 4, 14: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Meus irmãos, percebam como o tema da ressurreição move o ministério de Paulo. Paulo está com os seus olhos postos onde? Naquele grande dia quando Deus vai voltar, e quando Ele voltar, os mortos ressuscitarão para habitar eternamente com Ele. Paulo, irmãos, cria que o que está por vir é maravilhoso. O que está por vir é a nossa ressurreição. Deus cumpriria então a promessa feita através de Jesus. E por isso Paulo então anima a igreja, para que a igreja não desfaleça. Observe agora na continuação, no versículo de número 16. Então ele diz: por isso não desanimamos. Faça agora uma relação. Paulo fala da ressurreição. Ele diz: meus irmãos, um dia, quando Jesus voltar, nós seremos todos ressuscitados. Seremos juntos ressuscitados. E agora no versículo seguinte, o versículo 16, Paulo então vai dizer: por isso não desanimamos. O que é que alegrava o coração de Paulo, irmãos? O que é que dava vigor a Paulo para que Paulo não desfalecesse nas lutas da vida? O fato de que Deus prometeu nos ressuscitar. E você poderia dizer: pastor, mas isso é algo que foge da razão. E como é que eu sei que eu vou ressuscitar? Eu quero lhe dizer que nós sabemos que vamos ressuscitar porque Jesus já ressuscitou. Porque o que Deus fala não é algo que não aconteceu, além dos vários episódios de ressuscitação, como o filho da viúva, como Lázaro. O nosso Deus não permaneceu ali na sepultura, Ele ressuscitou, para que pela fé nele o nosso coração seja animado, de que mais adiante, mesmo que venhamos passar aqui pela morte, nós seremos ressuscitados. Então Paulo diz à igreja: meus irmãos, lembrem-se disso, para que vocês não desanimem, para que vocês não se olhem no espelho e vejam o corpo de vocês desfalecendo, ficando cansado, engiado, sem força, e vocês venham desfalecer. Lembrem-se que vocês um dia serão ressuscitados, que o corpo mortal será transformado num corpo imortal, que aquela aflição da fila do SUS não mais existirá. Sabe por quê? Porque não vai haver mais dor, porque a enfermidade, irmãos, não causará mais o pavor da morte em nossos corações. Meus irmãos, Paulo diz: por isso, irmãos, não desanimamos, não desanimamos. Quem mantém a expectativa na esperança do Evangelho, da boa nova que Cristo vem trazer para nós, irmãos, não vive abatido com as tribulações do tempo presente, que não são poucas. As tribulações, elas podem começar dentro de nós, irmãos. Às vezes há tribulações na vida do crente que ficam guardadas dentro do nosso peito, que só nós e Deus é quem sabemos. São tribulações que o olho humano não é capaz de ver. As pessoas olham para você e dizem: olha como ela está bem, olha como ele está bem, mas não consegue ver o que passa no seu coração. E às vezes o silêncio que há no exterior não é a gritaria que existe dentro do coração, porque as tribulações, irmãos, muitas vezes existem dentro de nós, mas as tribulações também existem em outra dimensão, existem fora de nós. Existem tribulações, irmãos, que o nosso corpo dá sinais disso. Quando a enfermidade chega, quando a coluna começa a doer, quando a dor de cabeça chega, quando aquela enfermidade cruel, irmãos, fica latejando dentro de nós, nós naturalmente evidenciamos, irmãos, grande tribulação. Mas ainda há um lugar onde as tribulações acontecem, fora de nós. Quando olhamos ao redor de nós e o que vemos, irmãos, é um mundo de corrupção, um mundo cruel, um mundo terrível que nos atormenta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei em que nível está a sua tribulação, mas creia na esperança do Evangelho.
Porque quem crê na esperança do Evangelho não desanima nas lutas do tempo presente. Sabe por quê? Porque o que está por vir, irmãos, é infinitamente melhor do que o que nós estamos passando aqui agora. Paulo vai dizer, irmãos, que as lutas do tempo presente são leves. As leves lutas do tempo presente não se comparam ao peso daquilo que está por vir. E o que é que está por vir, irmãos? A promessa de Deus, a glória que Deus tem para nós. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Você lembra de Israel quando estava passando pelo deserto? O povo estava sendo provado e testado enquanto caminhava em direção a Canaã. A igreja do Senhor está exatamente assim, neste processo, nessa caminhada. Isso quer dizer o seguinte, que a nossa morada não é no deserto. A nossa morada não é no deserto. Não queira construir seus castelos no deserto. A nossa morada, a parada final, irmãos, é no novo céu e nova terra. Então não deixe seu coração ficar aflito e aperreado, como se tudo para a sua vida se resumisse ao tempo presente. Porque como seria tolo e quantos sofrimentos trariam para a nossa vida se achássemos que tudo o que Deus tem para nós é a casa que temos, né? São os bens que possuímos. Não, irmãos, Deus tem infinitamente mais do que isso para nós. A eternidade é onde a igreja ancora a sua vida. Nossa vida está ancorada lá. Mesmo que a vida esteja se desfazendo, isso não causa desânimo em nós. Porque nós sabemos, meus irmãos, onde é a nossa parada final. Veja que Paulo ele vai animar o coração da igreja ali com isso. Veja o que diz aí no capítulo 5, versículo 1. Paulo diz assim: pois sabemos que se a nossa casa terrestre, o que é a casa terrestre? O corpo dele aqui, se refere ao corpo humano que está se deteriorando. A casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Meus queridos irmãos, agora eu gostaria de observar com vocês um pouco mais de perto a passagem que a gente leu. A gente aqui já se situou, a gente já sabe que Paulo está instruindo a igreja, aqui a igreja não desanimar, em meio às lutas e adversidades que ela passa aqui nessa vida, principalmente o fato de que ela está perecendo, que todos os dias nós estamos envelhecendo e dando um passo para junto daquilo que é o fim de todos nós, a morte. E Paulo então vai animar a igreja para que a igreja não desfaleça, não olhe para o tempo presente e seja guiada por vista, mas seja guiada por fé, porque se ela for guiada por vista, ela vai desfalecer, sua vida e a minha vida vai desfalecer. Meus queridos irmãos, nessa passagem que lemos, Paulo nos mostra algumas razões pelas quais a fé na esperança do Evangelho nos faz andar por cima de qualquer luta que venhamos enfrentar aqui. Então, eu queria que você observasse comigo essas razões. Primeiramente, a fé na esperança do Evangelho faz das lutas dessa vida um meio de aperfeiçoamento espiritual. Em outras palavras, Paulo vai nos mostrar, meus irmãos, que quando a luta chega à nossa vida, nós não desfalecemos, nós não diminuímos, nós não paramos de crescer, pelo contrário. As lutas, todas as lutas que a vida vem a trazer sobre nós, elas servem como um meio de crescimento espiritual. É o que nós costumamos dizer: todo crescimento traz dor, traz dor. Lembre-se dos dias que você chorou, lembre-se das lágrimas que você derramou e dos frutos que você colheu depois. Se não foi te dar mais maturidade, se não foi te dar mais força para enfrentar aquilo que você precisava enfrentar, os desânimos não são capazes de impedir o nosso crescimento espiritual. E aí Paulo começa o versículo 16 dizendo assim para a igreja: por isso não desanimamos. Mas desanimamos de quê? Desanimamos por olharmos ao nosso redor as lutas e tribulações e aflições que a vida traz sobre nós.
Paulo então vai dizer que isso não é causa de desânimo, porque embora o tempo passe e fiquemos mais velhos, e o corpo começa a engiar, as rugas começam a aparecer, mas o espírito daqueles que nasceram de novo e que creem no Evangelho, eles estão sendo renovados, eles estão sendo aperfeiçoados. Eu lembro quando eu visitei o pastor Catão, antes do pastor Catão morrer, eu e mais alguns pastores, e eu lembro de uma coisa que ficou carimbada no meu coração, uma das palavras dele. Um dos colegas perguntou a ele o seguinte: pastor, nessa idade que o senhor está, ele já não podia nem sair da cama, tinha que ter alguém para carregar ele até a sala, para que ele pudesse ali ficar e sentar. E alguém perguntou a ele: o que é que o senhor ainda pretende fazer na sua vida, no restante de vida que o senhor tem? Aí ele respondeu assim: eu pretendo ainda abrir uma congregação. Meus irmãos, ele desfalecendo, seu corpo já não tinha forças. Mas aí ele respondeu: pretendo abrir uma congregação, continuar expandindo o reino de Deus, mas o meu corpo já não responde. É o que Paulo está dizendo aqui nessa passagem. Ele diz, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o homem interior se renova todos os dias. Sabe por quê? Porque para nós o tempo, as experiências que Deus permite nessa vida não nos diminui, mas nos faz avançar em santidade. Porque o corpo, irmãos, vai perder suas forças, os seus dentes vão cair, a sua coluna vai doer, suas pernas também, vai chegar um tempo que você não vai ter mais tanto vigor como você tem agora. Mas eu lhe digo uma coisa: se você tem a sua esperança no Evangelho, naquilo que Deus prometeu, saiba de uma coisa: seu homem interior, seu coração está todos os dias avançando mais e mais e mais. E você pergunta: pastor, por que isso acontece? Porque o coração daquele que nasceu de novo anseia pela eternidade que Deus dá. Ele não está satisfeito com esse mundo aqui, porque tudo nesse mundo vai passar. Pastor, vai mesmo. A pessoa que você ama um dia vai morrer. Os bens que você tem lavado, cuidado e juntado, um dia atrás se a ferrugem vai comer, não tem escapatória. Um dia essa beleza que você vê no espelho, que é tão bonita e que você aprecia tanto, também vai passar. E quando nós pomos a nossa esperança nessas coisas, irmãos, quanta tolice é. Mas aquele que mesmo que vê o seu corpo se deteriorando, o seu espírito está sendo renovado, e o seu espírito renovado é uma busca, um desejo pela presença de Deus. Meus queridos irmãos, Paulo diz isso e ele reconhece isso no seu ministério. Veja no capítulo 4, versículo de número 7, que ele diz assim, temos, porém, este tesouro. Que tesouro é esse? O Evangelho, conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele diz: temos esse tesouro em vasos de barro, porque se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Observe como é que Paulo se identifica. Ele não diz que é um vaso de ouro, de prata ou de bronze. Ele não diz que nem é um vaso de lata. Ele diz que é um vaso de barro. O que é que Paulo está dizendo? Ele sabia que como vaso de barro que é o homem, com o tempo, o homem vai se desfalecendo. Ele está dizendo, em outras palavras, como nós somos frágeis. Como nós somos frágeis. E somos mesmo. Quantas vidas não foram dizimadas, ceifadas com o vírus que chegou nessa pandemia? Quantos de nós, irmãos, num dia amanhecemos bom, no outro dia estamos na UTI? E não sabemos quando é que isso pode acontecer na nossa vida. Somos frágeis. E Paulo então diz: eu sou vaso de barro. Sou vaso de barro. Mas Paulo não desanima. E Paulo não quer que eu e você venhamos a desanimar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a nossa esperança não está naquilo que é passageiro. Está naquilo que é eterno. Na esperança do Evangelho. A corrupção que tem nos cercados, o mundo que está perecendo, seja no nosso próprio corpo, seja na existência, como nós temos visto, irmãos. Esses dias eu estava olhando
para os meus filhos. Caleb, daqui a algumas semanas, faz 12 anos, irmãos. E eu digo, meu Deus, quanto tempo. Um dia desses, estava lá Caleb no Alto Mateus, tocando no atabaque. Tamanho de nada, a gente acha que não vai crescer nunca, que vai sempre ficar daquele tamanho. Se bem que as mães costumam dizer, os nossos filhos nunca crescem. A gente sempre está com aquele cuidado, né? As mães sempre dizem isso. Mas quando eu olho para o meu filho, eu já vejo ele quase do meu tamanho. Eu digo, meu Deus, eu estou começando a perceber que o tempo está chegando sobre mim. E às vezes eles chegam, vamos papai, vamos jogar uma bolinha. E aí papai já está cansado. Eu digo, meu Deus, não dá para eu jogar com esses meninos hoje. E a gente percebe, irmãos, que a casa terrena, ela é perecível, ela está perecendo. O tempo está passando e a gente começa a perceber que não temos como controlar isso. Meus irmãos, as tribulações que nós temos que presenciar e passar devem nos animar a desejar a glória de Deus e nos preparar para essa glória. Entenda bem o que eu estou dizendo aqui. Essas tribulações que você tem sentido no seu corpo, essas provações que têm machucado você, elas não são para você desanimar. Deus tem permitido isso na sua vida com um propósito, para que você deseje cada vez mais a presença de Deus. Para que você saiba que esse tabernáculo que está se desfazendo aí, não é o tabernáculo final. O tabernáculo final está no céu, com Deus, na glória dele. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa, em vez de murmurar e se queixar, de enfrentar essa tribulação, né, lamentando com tristeza e lágrima, aproveite para aperfeiçoar o seu homem interior, para que você se santifique mais, para que você se prepare mais, para se encontrar com o teu Deus. Meus queridos irmãos, fomos salvos para vivermos eternamente com Deus, e até lá nós precisamos ser aperfeiçoados em meio às lutas que nós temos que passar. Não pense que as lutas são uma derrota na sua vida. Isso é o que alguns pregam por aí que não entenderam a Bíblia. Porque a palavra do Senhor sempre nos fala, né, que o nosso Deus, o nosso Senhor, é um Pai que corrige o filho a quem ama. É um Deus, irmãos, que usa as provações para nos amadurecer. De modo que, quando a luta chega sobre nós e nós então olhamos para a vida e vemos quão terrível as coisas estão acontecendo, nós então começamos a desejar e querer mais de Deus, nos santificando mais, nos guardando mais para o nosso Senhor. Então, Paulo aqui nos mostra primeiramente, irmãos, que a fé na esperança do Evangelho, ela nos faz crescer em meio às lutas. Amém? Você tem crescido? Você tem amadurecido? Amadureça, meu irmão, não desfaleça não. Nenhuma tribulação nessa vida é capaz de desanimar aqueles que vivem pela fé na esperança do Evangelho. Entenda bem aqui o que eu estou lhe dizendo. Está desanimado? Você precisa aguçar mais a sua fé, a sua confiança. Paulo ele nos mostra outra razão pela qual a fé na esperança do Evangelho nos leva a andar por cima das tribulações. Em segundo lugar, a fé na esperança do Evangelho aguça em nós o desejo pela grande recompensa da glória. A grande recompensa. Deus tem recompensa para você, para mim. Meus irmãos, toda luta nessa vida é pequena demais se comparada à grandeza daquilo que o Senhor tem para nós. E agora observe comigo o versículo 17. Paulo diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Vamos entender o que é que Paulo está dizendo aqui. Primeiramente, ele diz, irmãos, aqui que a tribulação, ela é leve. É leve. É comum a gente encontrar as pessoas sempre achando que a sua grama é mais seca do que a grama do vizinho. Porque a grama do vizinho sempre é mais verde. A vida do outro sempre é melhor. E a gente acaba amplificando as nossas lutas e dizendo, olha, não tem luta maior do que a minha. Na saúde, na família, no trabalho. E a gente acha que a nossa luta é grande demais. Eu não tenho um medidor para saber o tamanho da sua luta. Para você, de fato, é a maior de todas, talvez. É a maior que você enfrenta. E não há, talvez, nenhuma outra igual à sua.
Mas Paulo está dizendo aqui que as tribulações do tempo presente são o quê? Leves. São leves. Por mais terrível, por mais tristeza e dor que essa tribulação tem causado em você, na perspectiva do Evangelho, ela é leve. E sabe por que ela é leve, irmãos? Porque ela não se compara à glória, à recompensa que Deus tem para nós, que estamos nesse mundo em peregrinação e passando aqui por algumas tribulações. A glória de Deus, irmãos, ela pesa infinitamente mais. Se a sua luta aqui pesa 1 quilo, a glória pesa 1 tonelada, irmãos. O que seria ainda muito pequeno, porque Paulo diz que não há comparação. Então deixa eu lhe dizer, todas as vezes que essa tribulação lhe apertar, todas as vezes que essa aflição lhe apertar, diga para o seu coração, que Deus tem recompensa maior do que essa tribulação. Diga que essa tribulação é nada, se comparado àquilo que Deus tem para a sua vida. E diga isso mesmo, fale, verbalize, sabe por quê? Porque o seu coração, juntamente com o meu, é incrédulo. E às vezes a gente acha que a tribulação aqui é pesada demais, que é terrível demais. Mas a glória de Deus é maior. Mas Paulo também diz algo mais acerca dessa tribulação. Além dessa tribulação ser leve, ele diz que é momentânea. É momentânea. Se nesse mundo, não sei quanto tempo você vai viver, 60, 70, 80, 90, 100, né? Não sei quanto tempo você vai viver. Mas saiba de uma coisa, essa dor, essa tribulação que você tem passado não é para a eternidade. Ela é momentânea. Ela é como aquilo que acontece na sua vida por um tempo. Como o raiar de um sol que raia e em algumas horas depois desaparece. Assim também é a nossa tribulação, se comparada com a glória eterna que Deus tem para nós. Então, meus irmãos, diante disso, diante de uma glória maior do que as nossas tribulações e eterna, porque a glória de Deus é eterna, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa desejar cada vez mais a eternidade para nós. A gente precisa dizer, Senhor, eu quero mais estar perto de Ti. Senhor, eu não quero estar preso a esse mundo. O que eu quero é estar debaixo das Tuas asas na eternidade. Meus queridos irmãos, é por isso que Paulo vai dizer que morrer é lucro. Morrer é lucro. Morrer não é prejuízo, é lucro. E quem morre vai para Deus. E já está com Deus na eternidade. Meus irmãos, precisamos nos lembrar disso. Paulo escreveu aos Romanos, dizendo o seguinte, observem na sua Bíblia, Romanos 8, versículo 18. Esse texto que ele escreve aos Romanos é um texto que também lança muita luz sobre o que ele está dizendo aqui. Ele diz assim, meus irmãos, Romanos 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Em nós. O que são os teus sofrimentos, as tuas lutas, comparadas com aquilo que Deus tem para você? Não são nada. Nada. Não deixe que as tribulações te afoguem e tampe os teus olhos para que você não veja o que Deus te prometeu no Evangelho, porque a boa notícia de Deus para você e para mim é a glória é maior do que as tribulações dessa vida. Meus irmãos, é a esperança do Evangelho que diminui o peso das tribulações nessa existência. Eu lembro de um livro que eu recomendo depois os irmãos que leiam, o livro do Viktor Frankl. Ele relata a experiência dele enquanto esteve num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E o Viktor Frankl, ele, como psicólogo, observou muitas coisas do que acontecia lá. E era interessante porque ele disse que quando alguns daqueles que estavam ali naquele campo de concentração se entregavam e morriam, né, eles simplesmente já não ligavam para a vida, se iam estar com vida ou com morte, eles queriam, né, simplesmente deixar a coisa correr. E ele disse que aqueles irmãos que se entregavam à morte eram aqueles que em algum momento do sofrimento naquele campo de concentração
perdiam a esperança. Detalhe, o que Viktor Frankl detectou lá no campo de concentração, a palavra do Senhor já dizia bem antes, de que enquanto os nossos olhos mantêm-se focados na esperança, nós temos sentido para todo o sofrimento no tempo presente. E o próprio Viktor, ele detectou, irmãos, que o que fazia ele se animar diante do sofrimento que ele via e sofria, era que ele tinha fora dali uma esposa e os filhos. E ele percebeu da importância que é ter um sentido na vida, da importância que é você ter algo que vale a pena você lutar e viver, porque quando você tem esse algo pelo qual você está trabalhando, pelo qual você está vivendo, os sofrimentos do tempo presente ganham sentido. E uma vez que o sofrimento ganha sentido, eles se tornam mais fáceis de ser vencidos. Eles se tornam mais leves. É por isso que ele vai dizer a leve tribulação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se a sua queixa tem sido grande, a ponto de você dizer, olha, não dá mais, estou pensando em desistir, está na hora de você resgatar o sentido do Evangelho na sua vida. Porque o Evangelho põe os nossos olhos no que está por vir, na glória de Deus. E é por isso que nós devemos trabalhar. É por isso que nós devemos viver. Sabe por quê? Porque tudo que passamos aqui vai ter um propósito. Sua enfermidade não vai ser sem propósito. As lutas com quem você tem convivido também não serão sem propósito. É por isso que Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que você acha que Paulo diz isso? Porque Paulo sabe que a sua vida tem um propósito como a minha e a sua. Então não perca o propósito maior de Deus na sua vida. Foque-se naquilo que Deus prometeu a você através do Evangelho. A maior de todas as glórias e riquezas desse mundo, irmãos, que esse mundo tem a oferecer, não passam de refúgios se comparadas à glória que Deus tem para nós. Quem vive pela fé, anseia a glória do Senhor, se torna alguém que está aqui de passagem nessa existência. Alguém que entende que o coração só vai ter descanso quando adentrar a glória de Deus e quando estiver na presença de Deus. Até lá é correr atrás do vento. Até lá a gente vai ficar fazendo muita coisa aqui nessa vida que no final das contas a gente vai perceber que não tem sentido. Dentre elas, juntar riquezas, né, meus irmãos? A gente junta toda a riqueza do mundo. Aí Eclesiastes, o pregador, diz o seguinte: você juntou toda a riqueza, não foi? Aí você morre. Aí vem alguém e consome toda a riqueza que você juntou. É um choque de realidade, né, irmãos? Sabe aquela pessoa, não faço isso, estou guardando, fazendo lá uma poupança. É por isso que quando eu oriento essa questão financeira, eu sempre digo, olha, nunca junte dinheiro sem propósito. É falta de sabedoria. Dinheiro é para ser juntado com propósito. Porque tem o seguinte, você não sabe se você vai cumprir, mas você tem um sentido para ele. Porque quem acumula por acumular é tolo. Sabe por quê? Porque vai acumular, e no dia que perder a vida, alguém vai lá e vai consumir. E alguém que nunca trabalhou por aquilo ali vai usufruir. Então, meus irmãos, aprendamos um pouco mais da vida. Meus queridos irmãos, aprendamos. Nenhuma tribulação nessa vida é capaz de desanimar aquele que vive pela fé na esperança do Evangelho de Cristo. E você crê no Evangelho, como eu. Nós cremos no Evangelho. Então não deixemos, irmãos, que as lutas venham nos desanimar. Mas ainda vejamos por fim, vejamos a última razão que Paulo aqui nos dá para exercitar a fé na esperança do Evangelho. E aí ele nos mostra aqui, em terceiro lugar, que a fé na esperança do Evangelho livra o nosso coração das ilusões do tempo presente. Meus irmãos, como nós vivemos cercados de ilusão. A juventude tem a ilusão da beleza. Olha para a beleza no espelho e acha que vai ser sempre assim, mas vai passar. Porque vã é a formosura, né? Porque a gravidade um dia vai puxar tudo para baixo, não tem para onde correr. Quanta ilusão, meus irmãos, quanta ilusão.
Aí o mundo diz o seguinte: ah, você quer ser feliz? Vá lá, viva como você bem quiser. Aí você vai para o mundo, extravasa, e lá no fundo do poço você percebe que você não encontrou sentido algum. Que tudo que o mundo tinha a oferecer para você era uma ilusão, sabe por quê? Porque não preenche o anseio de eternidade que eu e você temos, que Deus colocou dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração. Deixa eu fazer aqui um parêntese. Às vezes eu encontro pessoas que colocam nesse espaço que existe dentro do nosso coração, nesse anseio do nosso coração, alguma coisa desse mundo. E talvez vocês já tenham visto aquela pessoa que desejava ter um filho. Não podia, mas desejava ter um filho. E um dia Deus dá um filho a ela. E ela, com a aspiração das coisas eternas, da eternidade, ela acha que o seu filho é aquilo que vai preencher, o que só Deus pode preencher. E a partir desse momento, ela entra então numa vida de idolatria, porque ela passa para viver para o seu filho. Ela passa para viver por isso, e vive para isso, e ela se torna agora uma serva do seu filho. Porque o filho, que é algo que vai passar e que é algo que é temporal, tomou o lugar daquilo que é eterno, daquilo que dura e daquilo que não tem fim. E quando essas coisas, que pode ser um filho, pode ser um bem, pode ser uma posição social, tomam o lugar de Deus no nosso coração, meus irmãos, sabe o que é que acontece depois disso? Tristeza, desilusão, desespero, quando essas coisas passam. Porque você acha que pessoas tiram a vida, quando passam a vida toda juntando riquezas, ganhando muito dinheiro e um dia perdem. Eles colocaram no dinheiro a expectativa da eternidade que o dinheiro não pode atender. E por isso viveram frustrados na ilusão que esse mundo tem a dar. Poderíamos passar a noite aqui rolando uma série de ilusões que nos cercam, irmãos. Mas Paulo fala aqui no versículo 18, observe aí de uma ilusão, que ele diz que o Evangelho agora nos livra dele. Ele diz o seguinte, versículo 18: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. O que é isso? A fé. A fé. Viver por fé. E aí ele termina dizendo: porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Paulo está dizendo: meus irmãos, tudo o que esses olhos que nós temos podem ver é o que? Temporal, passageiro e vai perecer. Vai perecer. Olha aí ao seu redor. Daqui a 100 anos, o que você está vendo aqui talvez não mais exista. Sabe por quê? Porque é temporal. Porque é temporal. E o homem ou a mulher que vive com os seus olhos postos, seu coração posto no que é temporal, não vive por fé. Não entendeu ainda a fé que o Evangelho nos dá. A fé que nós temos para crer no que o Evangelho nos dá. Meus queridos irmãos, é interessante notar que Paulo aqui, ele concorda com aquilo que o escritor aos Hebreus diz lá em Hebreus 11:1. Quando o escritor diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fatos que não se veem. Pastor, explica esse negócio melhor. Como assim? Viver por fé é viver com o invisível. E por que viver com a expectativa no invisível? Porque nós nos relacionamos com Deus por meio da palavra. Quando Deus disse a Noé: Noé, constrói uma arca, faz uma arca. O que foi que Noé viu? Noé ouviu a palavra de Deus. E Noé, por obediência à palavra de Deus, construiu a arca. Abraão ouviu uma voz dizendo: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que foi que Abraão viu, irmãos? Uma palavra falando ao coração dele. Moisés sobe ao monte Sinai para receber a lei de Deus. E o que é que Moisés vê? Nada senão uma voz dentre as nuvens falando e dizendo: Moisés, a lei é essa, 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 essa e essa. Quem se relaciona com a palavra de Deus vive por fé. Vive por fé. É por isso que Paulo diz: nós não vivemos guiados por vista,
mas por fé. Versículo 7 do capítulo 5. Vivemos por fé, vivemos crendo no invisível. E o que nós temos hoje é o quê? É uma palavra que nos diz que a glória de Deus está reservada para nós. É uma palavra que diz que um dia toda lágrima cessará, que um dia toda enfermidade se acabará, que um dia nós receberemos um novo corpo. O que é isso, irmãos? Uma palavra. Uma palavra. A palavra de Deus, pela qual nós devemos viver. E aí, meus irmãos, confiantes nessa palavra, nós temos a expectativa da eternidade. Nós não vivemos mais escravizados nesse mundo temporal, nesse mundo que nos mostra que tudo o que nós estamos vendo aqui vai passar, vai passar. Você quer acreditar que não, e sabe por quê? Porque lá no Jardim do Éden, Deus criou você para viver sem experimentar o fim disso aqui. O pecado entra no mundo, a morte entra no mundo junto com o pecado. E aí você se vê num conflito, numa tensão entre querer viver aqui eternamente, mas esse mundo só tem para dar a você o que é temporal. Meus queridos irmãos, nós precisamos viver convictos de coisas invisíveis. Irmãos, os cristãos, eles são pessoas de coração que vivem o coração posto nas palavras do Evangelho. Irmãos, não é com as coisas temporais que o nosso coração se preenche, não é com as coisas que murcham e chegam ao fim. A glória que Deus tem para nós, irmãos, não se acaba, mas ela dura eternamente. E é lá que o nosso coração vai descansar. É lá que o coração descansa. Tentar encontrar descanso aqui nessa vida, meus irmãos, é pura tolice. Agostinho escreveu um livro, Confissões. E nas Confissões de Agostinho, Agostinho diz isso: Senhor, só em Ti está o meu descanso. Só na Tua glória o meu coração pode descansar. As coisas, irmãos, que não se veem são eternas, como Paulo diz aqui. O que são as coisas que não se veem, o que Deus prometeu para nós? O Evangelho de Cristo nos livra das ilusões desse mundo passageiro. As riquezas desse mundo um dia chegarão ao fim, mas o galardão de Deus para nós é eterno. No dia em que Jesus se manifestar, Ele revelará o desejo e para onde o nosso coração estava desejando ir. E eu acho muito sábio que nesse momento você faça uma sondagem e pergunte ao seu coração, para onde tu está querendo ir e o que tu queres. Porque o nosso coração deve estar inclinado à eternidade. O nosso coração deve estar eternidade para onde Deus está. Meus queridos irmãos, tudo o que temos vem de Deus para que aspiremos à glória dEle. E isso é importante que a gente entenda, para a gente não fazer das coisas dessa vida a nossa parada final. Deus nos dá tanta coisa boa. Deus nos dá uma família para a gente glorificar a Deus. Deus nos dá um emprego bom para a gente glorificar a Deus. Deus nos dá amizades para que a gente almeje a companhia eterna dEle nos céus. Deus nos dá, irmãos, coisas simples para que a gente aspire aquilo que vai durar eternamente. Eu me lembro quando viajo, que uma das dificuldades que eu tenho, muitas vezes, irmãos, está relacionada à questão da minha dormida. E eu vou dormir, irmãos, e eu rolo para um lado, rolo para o outro, e eu fico procurando aquele lugarzinho no meu colchão. Eu digo, cadê o meu lugar aqui? E viro para um lado, viro para o outro, às vezes não consigo dormir, passa 1, 2, 3 noites, só depois é que eu venho dormir, e aí quando eu começo a querer dormir, está na hora de voltar. E aí a gente fica naquela angústia. Mas todas as vezes que eu passo por essa experiência simples, eu me lembro de uma coisa. Eu exercito uma fé, e a fé é o seguinte: eu tenho uma cama em casa, e passado esse tempo eu vou voltar para ela, e quando eu voltar para ela, então o meu corpo vai descansar. Todas as vezes que a tribulação nos chega, irmãos, nós precisamos lembrar que temos uma cama, não nesse mundo, mas uma cama, irmãos, na nossa habitação celestial, onde lá de fato descansaremos. Aqui viramos para um lado, tentamos nos acomodar de um lado do outro, percebemos que a vida não nos preenche, mas lá
a vida vai ser completamente preenchida. Lá de fato descansaremos. Lá de fato diremos, como aqueles discípulos, quando viram a glória de Cristo Jesus lá no alto do monte: Senhor, façamos aqui para nós uma tenda, não vamos sair daqui não, vamos ficar por aqui mesmo. Assim habitaremos com o nosso Deus eternamente. Deixa eu lhe dizer uma última palavra: não faça das coisas dessa vida a sua cama, a sua parada final, porque se você fizer isso, você não colocará a sua fé na esperança do Evangelho. E se a sua fé não estiver na esperança do Evangelho, as tribulações vão te consumir, te puxar para baixo, te deprimir, fazer dessa vida a pior vida que alguém pode ter. Porque é isso que as ilusões do tempo presente fazem. Que Deus nos ajude a pôr toda a nossa expectativa naquilo que o Evangelho nos promete, a eternidade. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém? Fiquemos de pé. Vamos orar nesse momento. Meu Senhor, nós te louvamos porque a Tua palavra, ela é viva. Porque quando o Senhor nos fala por meio dela, nós encontramos a luz para nos guiar aqui neste mundo de trevas. Meu Pai, aqui nessa existência, os dias não são fáceis, meu Pai. Tu sabes, Tu tem contemplado a vida de cada um dos meus irmãos, a minha vida também. Tu sabes, Senhor, do peso que é, das adversidades que aparecem, das ilusões, Senhor, que nos enganam todos os dias. Pai, mas o que o nosso coração mais deseja e quer, Pai, é a eternidade, é viver na Tua glória, é gozar o que o Senhor nos prometeu no Teu Evangelho. E eu te peço nessa noite, Senhor, que diante daquilo que ouvimos, nós saiamos daqui com a nossa fé aumentada, Senhor. Que nós saiamos aqui, Deus, com o desejo de nos aperfeiçoar mais para nos encontrar contigo, Senhor, porque essas lutas que temos passado lá na nossa casa, lá aqui no nosso corpo, Senhor, elas não desanimam, Pai, não nos desanimam diante daquilo que o Senhor nos prometeu. Eu te peço, Senhor, toma esse Teu servo, Pai, não deixe o Teu servo ficar abatido, Pai, lembra ele daquilo que o Senhor assim tem para a sua vida. Pai, do lugar de gozo, do lugar onde toda lágrima será enxugada, onde a enfermidade não mais existirá. Toma a Tua serva, Senhor, que ultimamente tem andado tão medrosa, Senhor, tão aflita, Senhor, com aquilo que tem visto, meu Pai, que o Senhor enche o coração de conforto nessa noite, porque, Deus, a tribulação aqui é leve, comparada ao peso daquilo que o Senhor tem para nós na eternidade. Pai, que essa certeza invada os nossos corações e que no decorrer dessa semana, meu Pai, nós possamos viver, Pai, com essa certeza e viver não só essa semana, mas daqui em diante, Senhor, certos e que não temos razão para nos desanimar, porque maior é o que o Senhor tem para nós. Pai, seja conosco, abençoa-nos, aplica essa palavra, Senhor, às nossas vidas. Esse é o desejo do nosso coração. Assim eu te peço e já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja se